Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha sogra queria que eu largasse o trabalho e me tornasse uma dona de casa ou deixasse que minha cunhada infértil cuidasse do meu filho, porque ela acha que sou uma mãe ruim por deixá-lo com a avó enquanto estou trabalhando. Oi pessoal, meu nome é Sasha, tenho 35 anos, e meu marido Richard, de 39 anos, e eu temos um filho chamado Oliver, de 4 anos. Minha sogra, Brenda, de 67 anos, fez uma exigência tão estranha que eu nem sei como reagir. Deixe-me voltar um pouco e contar sobre a dinâmica da nossa família. Sempre fui uma mulher trabalhadora e minha sogra, Brenda, sempre teve problemas com isso. O fato é que meu marido tem seu próprio negócio de sucesso e é mais que capaz de ser o único provedor da família. No entanto, também adoro o meu trabalho e a segurança financeira que ele me proporciona, por isso nunca quis desistir dele. Mas Brenda, sendo a mulher tradicional que é, sempre tentou me pressionar a largar meu emprego. Um dos primeiros grandes episódios foi quando tivemos o jantar de ação de graças há alguns anos. Estávamos todos sentados à mesa e a conversa mudou para as carreiras de cada um. Mencionei um grande projeto no qual estava trabalhando e o quão animada eu estava. Brenda me olhou com um olhar desaprovador e disse: "Sabe, querida, você não precisa trabalhar se não quiser. Seu marido provê muito bem para a família. Ainda não é tarde para se envolver mais em casa." Foi como se ela tivesse descartado completamente minha carreira e a paixão que tenho por ela. Depois houve uma vez em uma reunião familiar para o aniversário do meu marido. Brenda fez um grande alarde sobre o quanto ela estava orgulhosa de seu filho por ser um empresário tão bem-sucedido. Então ela se virou para mim e disse: "Espero que você perceba o quão sortuda é por ter um marido tão solidário. Talvez seja a hora de considerar focar mais em ser dona de casa. É importante para as famílias terem esse equilíbrio." A maneira como ela disse isso me fez sentir que meu papel e minhas contribuições no trabalho eram de alguma forma menos valiosos. Outra instância foi durante um churrasco de verão. Eu estava falando sobre uma promoção que estava prestes a receber e o quão animada estava para enfrentar novos desafios no trabalho. Brenda não disse muito no início, mas depois, enquanto estávamos arrumando a mesa, ela me puxou de lado e disse: "Sabe, trabalhar tanto pode não ser a melhor coisa. Você deveria pensar no que é realmente importante, estar presente para sua família. O emprego pode ser substituído, mas a família é para sempre." Parecia uma indireta, insinuando que minha dedicação à carreira de alguma forma estava prejudicando minha família, o que foi frustrante e desanimador. A instância mais recente foi durante o jantar de Natal em família. Eu estava discutindo como tinha trabalhado até tarde da noite para cumprir um prazo e o quanto estava orgulhosa do progresso que estava fazendo. Brenda, em seu estilo habitual, suspirou e disse: "Você realmente deveria pensar em diminuir o ritmo. Seu marido e eu achamos que você está trabalhando demais. É hora de aproveitar mais a vida e focar no que realmente importa." É como se ela estivesse sempre tentando me convencer de que minha carreira era um fardo e que eu deveria me contentar apenas com estar em casa. Em todas essas situações, os comentários de Brenda parecem refletir suas próprias crenças sobre os papéis de gênero tradicionais e o que ela acha que deve ser o lugar de uma mulher. Não é só que ela esteja sugerindo que eu largue meu emprego, é a forma como ela me faz sentir, como se minhas ambições e minha carreira fossem de alguma forma menos importantes do que me conformar com seus ideais. Tentei explicar minha perspectiva para ela, que meu trabalho não é apenas uma fonte de renda, mas também uma parte de quem sou e algo que me traz realização. Mas toda vez que faço isso, ela apenas descarta, dizendo coisas como: "Bem, cada um tem suas prioridades", com esse tom que implica que as minhas estão equivocadas. As coisas mudaram muito quando fiquei grávida de Oliver. Brenda tinha a suposição de que assim que eu descobrisse que estava grávida, automaticamente largaria meu emprego e abraçaria o papel de dona de casa. Ela parecia ter essa visão em sua cabeça de como deveria ser a maternidade, e definitivamente não incluía uma mulher grávida trabalhando. Quando eu estava com cerca de 6 meses de gravidez, ainda trabalhava em tempo integral, e foi então que a pressão de Brenda realmente começou a aumentar. Um dia ela veio nos visitar e notou que eu ainda estava trabalhando em um projeto de casa. Ela imediatamente começou com: "Sabe, querida, é realmente importante que você se cuide agora que está tão avançada. Você deveria pensar em largar seu emprego, é melhor para você e para o bebê." Seu tom era tão insistente que parecia que ela estava tentando ditar minhas decisões de vida. Outra vez, durante um jantar em família em sua casa, eu estava cansada e no meio de preparar uma apresentação para o trabalho, e ela me viu lutando para equilibrar tudo. Ela me olhou com uma expressão preocupada e disse: "Querida, você está prestes a se tornar mãe. É hora de pensar no que é melhor para seu filho. Trabalhar enquanto está grávida é uma coisa, mas você realmente deveria considerar fazer uma pausa e se concentrar em sua família. É o melhor para todos."
Sua pressão não era apenas verbal, também parecia que ela estava tentando minar minhas escolhas, sugerindo sempre que meu trabalho era secundário em relação a ser mãe. Durante outra visita, ela me deu um monte de folhetos sobre aulas de parentalidade e disse: me inscreve em algumas dessas aulas. Acho que você se beneficiaria delas e talvez te desse a chance de pensar em tirar um tempo do trabalho. Ela agia como se estivesse sendo útil, mas eu me sentia como se fosse mais uma forma de me pressionar a largar meu emprego. Um momento particularmente frustrante foi durante uma reunião familiar de fim de semana. Eu estava num ponto em que tinha muitos prazos e estava me sentindo bastante sobrecarregada. Brenda me olhou e disse: sabe, você está trabalhando tanto. Deveria estar em casa, descansando e se preparando para a maternidade. Era como se ela não pudesse entender que eu estava lidando bem com as coisas e que meu trabalho também era uma parte significativa da minha vida. Mesmo quando tivemos uma conversa sincera sobre como eu planejava equilibrar o trabalho e a maternidade, Brenda parecia ter sua própria agenda. Eu disse a ela que pretendia tirar licença maternidade e depois voltar a trabalhar meio período. Ela me olhou com incredulidade e desaprovação e disse: sabe, é ótimo que você esteja planejando voltar, mas realmente acho que é importante que você priorize estar em casa com o bebê. Não há substituto para a presença de uma mãe. Parecia que ela não podia aceitar que minha escolha de trabalhar meio período não era uma tentativa de negligenciar meu papel de mãe, mas sim uma forma de equilibrar tanto minha carreira quanto minha família. Depois que Oliver nasceu, eu estava de licença maternidade e, como sempre planejei, estava me preparando para voltar ao trabalho. Brenda, por outro lado, parecia ver isso como uma oportunidade de ouro para se inserir em todos os aspectos da minha vida. Ela começou a vir com mais frequência, não para oferecer ajuda, mas para criticar e comentar tudo o que eu estava fazendo. Uma vez que realmente se destacou foi quando ela apareceu inesperadamente uma tarde, enquanto eu estava tentando fazer Oliver seguir uma rotina de sonecas. Eu já estava exausta pelas noites sem dormir e tentando encontrar um horário que funcionasse tanto para mim quanto para o bebê. Brenda entrou e imediatamente começou a inspecionar o quarto. Ela olhou ao redor, levantou uma sobrancelha e disse: sabe, li que os bebês dormem melhor em um quarto um pouco mais fresco. Você deveria pensar em ajustar a temperatura. Sentia como se ela estivesse minando todas as escolhas que eu havia feito sobre o cuidado de Oliver, e foi incrivelmente desanimador. Depois houve a vez que ela veio enquanto eu estava tentando gerenciar o horário de alimentação de Oliver. Eu estava tirando leite e alimentando-o com uma mamadeira. E Brenda decidiu que era o momento perfeito para discutir os benefícios da amamentação direta e me dizer como isso é melhor para as crianças. Agora, alguns de vocês podem pensar que ela estava apenas tentando dar o melhor para Oliver, mas a verdade é que ela sempre dizia as coisas com um tom tão condescendente que fazia meu sangue ferver. A situação ficou ainda mais esmagadora quando ela começou a vir durante minhas horas de trabalho. Eu tinha algumas reuniões agendadas e estava tentando equilibrar trabalhar de casa enquanto cuidava de Oliver. Brenda simplesmente aparecia e começava a reorganizar as coisas ou a dar conselhos não solicitados sobre como eu deveria gerenciar meu tempo. Um dia eu estava no meio de uma chamada no Zoom com um cliente, e Brenda entrou no quarto pedindo algo que nem me lembro no momento. Foi incrivelmente distraidor e dificultou a concentração no meu trabalho. Richard e eu tivemos uma conversa séria sobre como lidar com a situação. Ambos nos sentíamos frustrados com a constante intromissão de Brenda e seu hábito de criticar nossas escolhas como pais. Decidimos que era hora de estabelecer alguns limites. Richard ligou para Brenda para discutir e a convidamos para uma reunião em nossa casa. Estávamos calmos, mas firmes, explicando que, embora apreciássemos sua preocupação e conselhos, precisávamos que ela respeitasse nossas decisões e nos desse espaço para resolver as coisas por conta própria. Brenda ficou surpresa e na defensiva. Inicialmente ela protestou, dizendo coisas como: só estou tentando ajudar, só quero o melhor para Oliver. Estava claro que ela não entendia completamente como suas ações nos estavam impactando. Parecia que ela estava levando nossa solicitação como uma rejeição pessoal em vez de um passo necessário para que pudéssemos estabelecer nosso próprio estilo de parentalidade. Eu me senti aliviada porque sabia que precisávamos traçar uma linha e estabelecer alguns limites para o nosso próprio bem-estar e para a saúde da dinâmica familiar. Ao mesmo tempo, me senti culpada porque sabia que Brenda tinha boas intenções, mesmo que seus métodos fossem esmagadores e intrusivos. Foi difícil equilibrar a defesa de nossas próprias escolhas com o desejo de manter um bom relacionamento com ela. Após a conversa, as visitas de Brenda se tornaram menos frequentes e ela começou a respeitar os limites que havíamos estabelecido. No entanto, ainda houve uma mudança notável em nosso relacionamento. Ela parecia um pouco distante e magoada, o que era difícil de administrar, mas pelo menos a constante pressão e crítica haviam diminuído. Depois de um tempo, voltei ao escritório e Richard e eu fizemos tudo o que podíamos para garantir que Oliver estivesse bem cuidado.
Contratamos uma babá, encontramos uma excelente creche e nos certificamos de passar o máximo de tempo de qualidade com Oliver que pudéssemos. Apesar de nossos melhores esforços, Brenda não abandonou completamente sua atitude crítica. De vez em quando, ela soltava esses comentários sarcásticos que realmente me incomodavam. Um dia estávamos organizando um pequeno almoço em família e eu estava falando sobre o quão incrível era nossa babá e o quão bem Oliver estava se adaptando à creche. Brenda tomou um gole de seu café, me olhou com uma expressão quase de pena e disse: "Bem, pelo menos Oliver está em boas mãos durante o dia. Só espero que ele não esteja perdendo muito tempo com seus pais." Seu tom era tão condescendente, como se estivesse insinuando que não estávamos fazendo o suficiente por nosso filho. Foi incrivelmente frustrante porque ela não via o quadro completo de quanto esforço estávamos colocando. Também houve uma ocasião em que estávamos jantando com Brenda e ela mencionou uma conquista recente que Oliver havia alcançado na creche. Ela disse: "Ah, que bom ouvir isso. Só espero que você não esteja deixando que outra pessoa faça todas as coisas importantes enquanto você está no trabalho." Foi um daqueles momentos em que seu comentário pareceu um ataque direto às nossas escolhas parentais, embora ela tentasse mascará-lo como uma preocupação. A instância mais frustrante foi durante uma de suas visitas surpresa. Ela apareceu sem avisar enquanto estávamos nos preparando para uma saída noturna. Havíamos contratado uma babá para a noite e Brenda notou que Oliver estava se acomodando com a babá. Ela disse: "Acho que é bom que vocês tirem uma folga de vez em quando. Só lembrem que as melhores memórias são feitas quando os pais estão completamente presentes." Seus comentários me fizeram sentir como se estivéssemos falhando de alguma forma, embora estivéssemos fazendo o nosso melhor para garantir que Oliver fosse amado e cuidado. Comecei a me acostumar a ignorar esses comentários, mas eles ainda doíam toda vez. Era difícil não me sentir defensiva quando parecia que Brenda estava constantemente questionando nossas escolhas e sugerindo que não estávamos dando a Oliver a atenção que ele merecia. Eu sabia, no fundo, que estávamos fazendo tudo o que podíamos para proporcionar um ambiente amoroso para ele, mas os comentários sarcásticos de Brenda me faziam duvidar de nós mesmos mais do que eu gostaria. No entanto, nos últimos meses, Brenda tem intensificado suas críticas sobre como supostamente estamos ignorando as necessidades de Oliver. Tem sido incrivelmente difícil estabelecer limites com ela, e seus comentários têm ficado cada vez mais intensos. O pior foi quando ela me disse abertamente que eu precisava me tornar uma dona de casa ou entregar Oliver para minha cunhada Rebecca, de 31 anos. Fiquei absolutamente chocada com o que ela estava sugerindo. O argumento de Brenda era que já que Oliver passa parte do tempo com a babá enquanto Richard e eu estamos no trabalho, deveríamos simplesmente deixar que Rebecca cuidasse dele. Ela disse: "Sabe, como você claramente está tão ocupada com seu trabalho, talvez devesse considerar deixar Rebecca cuidar de Oliver em tempo integral. Assim, ele teria cuidados constantes e você não precisaria se preocupar com isso." Eu fiquei perplexa. Sentia como se ela estivesse descartando todo o esforço que havíamos feito para encontrar um bom equilíbrio e assumindo que qualquer outra pessoa poderia simplesmente intervir e fazer um trabalho melhor. Quando ouvi essa sugestão, fiquei furiosa. Eu disse a ela diretamente que ela estava louca por sequer sugerir isso. Eu disse: "Brenda, isso não é uma solução. Eu não vou simplesmente entregar Oliver para Rebecca como se ele fosse algum tipo de fardo. Temos um plano que funciona para nós e não vou deixar que você dite o que é melhor para nosso filho." Eu estava tremendo de raiva, sentindo-me completamente oprimida pela falta de respeito dela por nossas escolhas e sua necessidade de controlar a situação. A resposta de Brenda foi ainda mais exasperante. Ela disse: "Bem, você sabe que Rebecca é infértil, e você já está deixando Oliver com a babá durante o dia. Não é como se você estivesse com ele o tempo todo de qualquer maneira. Pelo menos com Rebecca, ele estaria com a família ao redor e não apenas com uma cuidadora contratada." Para completar, ela teve a audácia de me acusar de ser ingrata e uma mãe ruim por escolher continuar trabalhando. Ela disse: "Você está tão focada em sua carreira que está se esquecendo do que é realmente importante. O lugar de uma mãe é em casa com seu filho, e você não está sendo justa com Oliver." Richard ficou igualmente espantado com as sugestões de Brenda. Quando eu contei a ele sobre a conversa, ele ficou furioso. Ambos concordamos que Brenda havia cruzado a linha e que era hora de pôr um fim firme à sua interferência. Richard se encarregou de abordar a situação diretamente. Ele disse: "Brenda, já ouvimos o suficiente. Suas críticas constantes e sugestões estão fora de lugar. Tomamos decisões sobre nossa família que funcionam para nós e não precisamos que você dite como devemos criar nosso filho. Estabelecemos limites e você precisa respeitá-los." As palavras de Richard foram firmes e claras, mas eu podia ver que Brenda estava magoada e na defensiva. Ela tentou argumentar que só estava tentando ajudar e que suas intenções eram boas, mas deixamos claro que sua ajuda não era necessária nem desejada nesse assunto.
Dissemos a ela que suas sugestões não eram apenas inadequadas, mas também minavam o equilíbrio cuidadoso que havíamos trabalhado arduamente para alcançar. Deixamos claro que não toleraríamos mais discussões sobre esse tópico e que ela nunca deveria mencioná-lo novamente. As coisas se acalmaram um pouco depois de nossa confrontação com Brenda. Achei que talvez ela finalmente tivesse entendido a mensagem e recuaria. Isso foi até uma terça-feira quando tive um grande susto. Enviei uma mensagem para nossa babá para saber como Oliver estava, e sua resposta me deixou completamente surpresa. Ela me disse que Brenda havia aparecido inesperadamente, disse que tomaria conta e instruiu a babá a ir embora. Fiquei em choque e instantaneamente preocupada. Tentei ligar para Brenda imediatamente, mas ela não atendeu. Meu coração estava acelerado enquanto pegava minhas coisas e saía do escritório para ir para casa. Não conseguia me livrar da sensação de pânico enquanto voltava. Quando cheguei à nossa casa, notei que a porta principal estava destrancada. Chamei por Oliver e Brenda, mas não houve resposta. Minha ansiedade disparou enquanto corria para dentro. Fui direto para o quarto de Oliver e o que vi lá fez meu sangue ferver. Brenda estava no meio de arrumar as coisas de Oliver em uma bolsa. Ela olhou surpresa quando entrei abruptamente no quarto. Exigi saber o que ela estava fazendo, e no início ela tentou se esquivar, dizendo: "Só estou ajudando, só estava organizando as coisas dele." Estava furiosa e minha mente estava fervendo de raiva. "Ajudando? Você deve estar brincando", gritei. "Você não pode simplesmente aparecer e levar meu filho sem nem mesmo me perguntar. O que diabos você acha que está fazendo?" Quando Brenda percebeu que eu não a deixaria escapar, ela admitiu que pretendia levar Oliver para a casa de Rebecca. "Só pensei que seria melhor para Oliver estar com a família", disse ela. "Ele precisa de mais atenção e estabilidade, e como você está tão ocupada, Rebecca pode lhe dar isso." Eu estava tão furiosa que senti que não conseguia pensar com clareza. Meu sangue estava fervendo e senti que estava prestes a explodir. "Não", disse firmemente. "Saia. Não quero ouvir mais nenhuma de suas desculpas. Você não tem o direito de tomar essas decisões por nós ou por Oliver. Eu não iria tolerar mais os excessos de Brenda, especialmente quando se tratava do bem-estar do meu filho." Peguei a bolsa que ela havia arrumado e lhe disse para sair da casa imediatamente. Seu rosto era uma mistura de choque e dor, mas eu já não me importava. Não podia acreditar que ela tivesse a audácia de entrar em nossa casa, desrespeitar nossos limites e tentar levar Oliver sem sequer discutir isso conosco primeiro. Foi uma violação completa da nossa confiança em nossas decisões parentais. Enquanto Brenda saía, ela tentou se desculpar e explicar que só queria o melhor para Oliver, mas eu não estava interessada em ouvir suas justificativas. Precisava deixar claro que ela havia cruzado uma linha e que esse tipo de comportamento era completamente inaceitável. Deixei claro que qualquer intervenção futura ou decisões não solicitadas sobre o cuidado de Oliver não seriam toleradas. Imediatamente liguei para Richard para contar o que havia acontecido. Ele estava tão surpreso quanto eu e concordou que Brenda havia ultrapassado seriamente os limites. Ambos sabíamos que precisávamos estabelecer limites ainda mais firmes daqui para frente. Richard e eu passamos o resto da noite nos acalmando e discutindo como lidar com a situação. Decidimos que era hora de ter outra conversa séria com Brenda, desta vez com o objetivo de estabelecer limites claros e inegociáveis em relação à sua participação em nossa vida familiar. Naquela noite nos dirigimos à casa de Brenda. Ambos estávamos furiosos, e Richard estava especialmente determinado a fazer uma declaração forte. Quando chegamos, explicamos tudo para Brenda. Dissemos a ela que esta havia sido a gota d'água, que ela havia cruzado uma linha importante e que estávamos seriamente considerando apresentar queixa contra ela. Nem sabíamos se tínhamos motivos suficientes para fazê-lo, mas queríamos que ela soubesse que estávamos dispostos a ir até o fim, se necessário. Também mencionamos que havíamos instalado câmeras de segurança em nossa casa, inclusive nos cômodos onde ela havia sido capturada tentando levar Oliver. Dissemos: "Temos evidências em vídeo de que você tentou levar Oliver. Isso é sério e não vamos deixar passar." Honestamente, esperávamos que essa ameaça fosse suficiente para assustá-la e fazê-la recuar, sem que realmente precisássemos envolver as autoridades. A reação de Brenda foi imediata e desesperada. Ela começou a implorar para que não apresentássemos queixa, nos implorando que reconsiderássemos. Continuava dizendo coisas como: "Eu não queria ultrapassar os limites, só quero o melhor para Oliver. Por favor, não façam isso." Ficou claro que ela estava com medo e finalmente percebeu a gravidade de suas ações. Dissemos a ela claramente que se ela quisesse evitar problemas legais, precisaria se afastar de nós e de nossa família. Enfatizamos que não toleraríamos mais interferências ou conselhos não solicitados sobre como deveríamos criar nosso filho. "Se você se importa com nosso relacionamento", disse Richard, "respeitará nossos limites de agora em diante e ficará longe de nossas vidas." Depois de deixar as coisas claras, saímos de sua casa. Todo o incidente foi exaustivo, e não pude deixar de me sentir em conflito.
Parte de mim sentia que talvez a tivéssemos deixado escapar muito facilmente, especialmente considerando a gravidade do que ela tentou fazer. Foi uma decisão difícil, e embora a ameaça imediata tenha sido resolvida, ainda me preocupava garantir que Brenda não tentasse ultrapassar mais limites no futuro. Por enquanto, pode ser melhor limitar ou até cortar o contato com Brenda por um tempo. Isso nos daria tempo para estabelecer nossos limites claramente e dar a Brenda a chance de entender a seriedade de nossas exigências. Gostaria de ouvir qualquer sugestão ou conselho de alguém que tenha passado por uma situação semelhante. É importante para mim garantir que estou fazendo tudo o possível para proteger meu filho e garantir que nossa família possa seguir em frente sem mais problemas. Atualização 1. Depois de tudo o que aconteceu com Brenda, pensei que finalmente teria um descanso, mas alguns dias depois recebi uma ligação de Rebecca. Ela perguntou se poderíamos nos encontrar, e como eu ainda estava me recuperando de toda a situação, aceitei. Ela veio à nossa casa no mesmo dia, e eu estava me preparando para o que poderia acontecer a seguir. Quando Rebecca chegou, estava claramente chateada. Ela explicou que havia descoberto o que tinha acontecido e estava muito brava. Ela me disse que Brenda havia mentido para ela, alegando que eu estava sobrecarregada com o trabalho e queria entregar Oliver para ela. Brenda havia pintado um quadro completamente falso da situação. Rebecca estava furiosa ao descobrir a verdade, porque Brenda também havia dito a ela que eu não queria lidar com Oliver e que estava envergonhada de ter falhado como mãe. Tudo foi uma manipulação retorcida para justificar as próprias ações de Brenda. A raiva de Rebecca era palpável enquanto compartilhava como Brenda me havia criticado e manipulado sua própria filha. Ela disse: "Eu não tinha ideia de que Brenda estava dizendo essas coisas sobre você. Ela me disse que você estava tendo dificuldades e que estava muito envergonhada para admitir. Eu pensei que você realmente estava de acordo com a ideia de Oliver ficar comigo. Fiquei chocada ao ouvir isso. O engano de Brenda era muito pior do que eu havia imaginado. Não apenas ela havia tentado levar Oliver de nós, mas também estava espalhando mentiras ativamente e manipulando Rebecca para apoiar suas ações. Foi uma grande traição, não só para mim, mas também para Rebecca." Rebecca continuou explicando que ela e seu parceiro estavam tentando ter um filho há 5 anos sem sucesso. Esta situação a havia deixado particularmente vulnerável e envolvida no esquema de Brenda. Ela disse: "Eu nunca teria tentado intervir assim se soubesse da verdadeira situação. Dói pensar que Brenda pode ter usado minhas próprias esperanças e lutas contra você." Ouvir o lado de Rebecca me fez perceber o quão profunda era a manipulação de Brenda. Fiquei aliviada por Rebecca não fazer parte do plano de forma voluntária, mas triste por Brenda ter causado tanta dor desnecessária. Eu disse a Rebecca que ambas éramos vítimas do engano de Brenda e que não havia motivo para ela se sentir culpada. "Não é sua culpa", eu disse. "Brenda tem ultrapassado limites e manipulado todos ao seu redor. Você foi enganada, e lamento que tenha se envolvido nesse caos." Rebecca agradeceu minha compreensão e se desculpou por qualquer confusão ou dor causada. Conversamos sobre como poderíamos seguir em frente a partir daqui. Eu a assegurei de que valorizava nosso relacionamento e que precisávamos manter a comunicação aberta para evitar mais mal-entendidos. Ambas concordamos que Brenda deveria ser o foco de nossas preocupações no momento e que precisávamos apoiar uma a outra para lidar com ela. Após a reunião com Rebecca, senti que um pouco de peso havia sido tirado dos meus ombros. Pelo menos agora Rebecca e eu estávamos na mesma página, e eu não precisava mais me preocupar com a manipulação de Brenda afetando nosso relacionamento. Senti-me mais determinada do que nunca a manter os limites da nossa família fortes e a proteger Oliver de qualquer outra interferência. Atualização 2. Brenda cruzou todas as linhas. Faz 2 semanas desde que postei aqui pela última vez, esperando que as coisas se acalmassem, mas elas não se acalmaram. Na verdade, pioraram. Ontem fui buscar Oliver na creche e, para minha surpresa, me disseram que ele já havia sido buscado. Perguntei quem o havia levado, e eles mencionaram casualmente que sua avó havia aparecido. Brenda costumava buscar Oliver antes de tudo isso acontecer, então o pessoal da creche não pensou 2 vezes quando ela apareceu novamente. Fiquei furiosa. Disse a eles para nunca deixarem que isso acontecesse novamente e saí furiosa do centro. Liguei para Brenda imediatamente e, para minha surpresa, ela atendeu. Exigi saber onde ela estava e onde estava meu filho. Ela respondeu com total despreocupação que apenas sentia saudades de Oliver e que o havia buscado para passar um tempo com ele. Ela disse que estava em sua casa. Estava além de furiosa. Desliguei o telefone e fui direto para a casa dela. Quando cheguei, Brenda estava em sua sala de estar, sentada confortavelmente enquanto Oliver brincava perto. Não perdi tempo. Peguei Oliver e o coloquei no carro, enquanto tentava manter a compostura. Disse a Brenda sem rodeios que essa havia sido a gota d'água. Deixei claro que tínhamos terminado com suas interferências em nossas vidas e que ela nunca mais veria seu neto.
Brenda tentou protestar, dizendo que não queria causar preocupação e que só estava tentando ser uma avó amorosa. Eu não queria ouvir mais desculpas. Disse a ela que não me importava com suas intenções e que iríamos solicitar uma ordem de restrição. Seu rosto caiu e ela parecia genuinamente magoada, mas eu já estava farta de seu comportamento manipulador. Saí da casa dela sem dizer mais nada. Quando Richard chegou em casa mais tarde naquela noite, contei o que havia acontecido. Ele ficou tão indignado quanto eu e concordou que precisávamos tomar medidas legais sérias. Ambos sentimos que a audácia de Brenda estava escalando e que estava claro que ela não iria respeitar nossos limites a menos que houvesse consequências reais. Richard sugeriu que definitivamente procurássemos aconselhamento jurídico e analisássemos a possibilidade de solicitar uma ordem de restrição o mais rápido possível. Tem sido incrivelmente exaustivo lidar com a constante interferência de Brenda. Suas ações deixaram claro que ela não está disposta a respeitar os limites da nossa família sem algum tipo de dissuasão legal. É frustrante ter que tomar medidas tão drásticas, mas ambos concordamos que é necessário para proteger nossa família e garantir que Brenda pare de tentar controlar nossas vidas. Agora estamos no processo de encontrar um advogado que possa nos guiar na solicitação de uma ordem de restrição. Queremos garantir que estamos tomando todas as medidas corretas para manter Brenda afastada e proteger Oliver de quaisquer tentativas adicionais de manipulação ou interferência. Toda a situação me fez sentir como se estivesse constantemente em alerta, e é difícil encontrar paz de espírito sabendo que Brenda pode tentar algo mais. Atualização 3. Olá, pessoal! Queria dar uma atualização rápida e informar como as coisas estão indo. Em primeiro lugar, um enorme agradecimento por todo o apoio e conselhos que vocês compartilharam. Eles têm sido realmente úteis durante este período estressante. Então, decidimos seguir em frente com a solicitação de uma ordem de restrição contra Brenda. Atualmente estamos trabalhando com um advogado para colocar tudo em ordem. É um processo um pouco longo, mas estamos progredindo. Queremos garantir que estamos tomando todas as medidas necessárias para proteger nossa família e enviar uma mensagem clara de que o comportamento de Brenda é inaceitável. Enquanto isso, estamos sendo muito vigilantes. Brenda tem sido implacável em suas tentativas de entrar em contato. Ela tem enviado mensagens de texto e feito ligações, enviando longas desculpas, desabafos de raiva e tudo mais. Honestamente, é exaustivo lidar com suas mensagens constantes. Algumas delas suplicam por perdão, enquanto outras são acusatórias, nos culpando pela situação. Esta será minha última atualização sobre esta situação por enquanto. Espero que a ordem de restrição nos ajude a finalmente pôr um fim à interferência de Brenda e nos permita seguir em frente. Agradeço muito as palavras gentis e os conselhos que vocês deram. Eles fizeram uma grande diferença em como estamos lidando com as coisas. Obrigada! O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Irmã tentou roubar meu namorado e me agrediu há 6 anos. Não falamos desde então, mas na minha festa de chá de panela, meus pais convidaram minha irmã distante e tentaram nos forçar a nos reconciliar. Eu, de 28 anos, não falo com minha irmã de 26 anos há quase 6 anos, depois de um incidente realmente terrível que explicarei em breve. Minha irmã e eu sempre tivemos uma rivalidade intensa entre irmãs enquanto crescíamos, e por alguma razão, meus pais nunca fizeram nada para desencorajar isso. Na verdade, eles nos incentivavam a competir mais. Acho que isso foi um erro, pois nos fez sentir muita inveja uma da outra, e sinto que se tivessem resolvido isso desde o início, talvez as coisas tivessem sido melhores entre nós. Quando éramos crianças, conseguíamos deixar de lado nossas diferenças por um tempo, mas à medida que crescíamos, começamos a nos ressentir mais uma da outra. Quando chegamos ao ensino médio, mal nos falávamos, e era assim que gostávamos. Então, me mudei para a faculdade e só via minha irmã quando voltava para casa, o que era melhor do que ter alguém hostil ao seu redor o tempo todo. Por volta da época em que eu estava prestes a me formar, comecei a namorar meu noivo. Tínhamos sido amigos por 3 anos na faculdade, e antes de nos formarmos, ele finalmente teve coragem de me pedir em namoro, e eu disse sim porque realmente gostava dele. Depois de nos formarmos, aluguei um apartamento com ele, porque já éramos amigos há 3 anos e não achávamos que seria um grande problema. Depois de 3 meses juntos, decidi apresentá-lo aos meus pais e o levei para jantar em um fim de semana. Coincidentemente, minha irmã também decidiu voltar para casa naquele fim de semana, já que ela tinha começado a faculdade recentemente. Ambas estávamos lá juntas e já era uma receita para o desastre. Minha vida estava indo muito bem naquele momento, porque eu havia começado a trabalhar, tinha meu próprio apartamento e, claro, um namorado muito amoroso. Infelizmente, minha irmã não estava se saindo tão bem. Ela não conseguiu entrar em sua primeira escolha de faculdade e teve que se contentar com a segunda, o que a deixou bastante infeliz.
Mais tarde, descobri pelos meus pais que ela estava tendo dificuldades para fazer amigos na faculdade, o que explicava por que ela voltava para casa tão frequentemente nos fins de semana. Quando apresentei meu namorado aos meus pais, pude ver que minha irmã não estava nada feliz com isso, e ela ficou emburrada no fundo. Meu namorado sabia da minha relação tensa com ela, mas mesmo assim, com grande dificuldade, consegui apresentá-la a ele como minha irmã. Quando fiz, algo mágico parecia ter acontecido com ela, e de repente ela se tornou encantadora. Tentei não me deixar incomodar por isso, mas foi muito estranho, e depois disso ela se transformou em uma pessoa completamente diferente. Enquanto estávamos todos sentados conversando, ela continuava tentando falar com meu namorado e mostrava muito interesse na vida dele. Acho que tanto ele quanto eu nos sentimos um pouco desconfortáveis com o comportamento dela, mas não dissemos nada. No entanto, durante o jantar, ela começou a cruzar a linha, porque começou a flertar com ele bem na minha frente. Ela nem estava sendo sutil, era muito óbvio. Eu podia perceber que ela estava fazendo isso apenas para me irritar. Tentei ignorar por alguns segundos porque realmente não queria que meu namorado visse quão disfuncional era nossa família, mas em um momento não pude mais controlar meu temperamento. Então, estalei e disse à minha irmã para parar, porque ele era meu namorado, e era nojento que ela estivesse se jogando sobre ele daquela maneira. Ela apenas revirou os olhos e voltou a tentar falar com ele. Então, comecei a gritar com ela, dizendo que ele era um convidado, e mais importante, meu convidado, então ela precisava ser mais respeitosa, porque estava deixando-o desconfortável. Lembro-me de que ela me disse que podia ver que meu namorado merecia algo melhor, e que estava apenas ajudando-o, fazendo saber que havia outras opções além de mim. A maneira como ela disse isso realmente me irritou, e comecei a xingá-la, e ela começou a me xingar de volta. Em algum momento eu a chamei de perdedora e disse que ela estava amargurada porque não estava se saindo tão bem quanto eu. Isso realmente a afetou, porque naquele momento, ela me agarrou pelos cabelos por cima da mesa, me puxou para o lado dela e me deu um tapa sem piedade. Não consegui reagir porque estava tão chocada por ela ter me atacado fisicamente. Normalmente, depois do ensino médio, mantínhamos as mãos longe uma da outra, mas depois de me atacar, aquilo se transformou em uma briga completa, e nossos pais e meu namorado tiveram que nos separar, porque no final estávamos ambas muito feridas e arranhadas, mas ainda estávamos gritando uma com a outra. Meu namorado foi quem me arrastou, me colocou no carro e nos levou de volta para casa, enquanto tentava me acalmar durante todo o caminho. Eu estava realmente alterada, então fiquei feliz por tê-lo ao meu lado, porque de outra forma, aquela briga teria durado muito mais. Este foi o incidente após o qual parei de falar completamente com minha irmã. Tivemos brigas antes, mas nenhuma tão desagradável quanto aquela, e foi a gota d'água para mim. Para ser honesta, já estava morando longe dela, então não me sentia obrigada a considerá-la parte da minha família nunca mais. No dia seguinte, meus pais me ligaram para me informar que haviam repreendido minha irmã, e embora ela ainda não estivesse pronta para se desculpar comigo, esperavam que em algum momento conseguíssemos resolver. Fui eu quem lhes disse que não estava interessada em resolver nada com ela. Queria que as coisas continuassem mal entre nós porque não queria mais ter nada a ver com ela. Eles tentaram mudar minha opinião, mas eu lhes disse que parte disso era culpa deles, porque desde a nossa infância, nunca fizeram nada para reconhecer a rivalidade entre nós, e na verdade a incentivaram. Portanto, não tinham o direito de se surpreenderem com o fato de que não queríamos fazer parte da vida uma da outra. Eles não concordaram comigo naquele dia, e acabamos discutindo. Mas alguns dias depois me ligaram novamente para dizer que haviam reconhecido o erro e queriam se desculpar. Era algo inútil naquele momento, mas ainda assim os perdoei porque já não iria falar com minha irmã e não queria perder minha relação com meus pais também. 6 anos se passaram desde aquele incidente, e não tive mais contato com minha irmã. Sei que meus pais mantêm contato com ela e têm uma relação bastante normal com ela, o que não me importa, desde que não me forçassem a consertar meu relacionamento com ela. Estava tudo bem para mim. Já a havia em outros eventos familiares, mas nunca falamos, e mesmo quando nos encontramos durante as férias, tendemos a evitar nos ver. É assim que gosto. Todos na família sabem que não temos uma boa relação, mas ninguém sabe exatamente por quê. Eles apenas sabem que tivemos uma briga. Eles não sabem os detalhes específicos, e eu tinha a intenção de manter assim, porque nenhuma de nós saiu bem daquele incidente. Por quase 6 anos, nunca falei com minha família sobre isso, mas recentemente a verdade veio à tona no meu chá de panela. Minha dama de honra só havia convidado alguns membros próximos da família e, claro, minhas madrinhas. Meu noivo também estava lá, já que não seguimos a tradição de convidar apenas mulheres. Queria todas as minhas pessoas favoritas presentes. Por alguma razão, meus pais decidiram ir além e também convidaram minha irmã distante para o evento. Realmente não sei o que estavam pensando, mas quando entraram com minha irmã ao lado deles, fiquei realmente surpresa por alguns segundos e, para minha surpresa, minha irmã também parecia igualmente surpresa ao me ver lá.
O resto da sala ficou em silêncio quando entraram, e foi muito estranho, porque realmente parecia um confronto. Depois do que pareceu uma eternidade, finalmente meus pais se aproximaram de mim e se dirigiram a nós duas, dizendo que haviam se passado 6 anos desde aquele incidente, e que muitas coisas haviam mudado desde então. O mais importante era o fato de que agora éramos muito mais velhas e muito mais maduras. Por isso esperavam que lidássemos com essa situação com maturidade e nos reconciliássemos. Pela expressão no rosto dela, estava claro que meus pais haviam mentido para minha irmã para trazê-la até ali, e antes que ela pudesse dizer algo, disse aos meus pais que não tinham o direito de fazer isso em um dia tão importante para mim, e educadamente pedi que saíssem junto com minha irmã. Eu estava tentando me comportar de maneira digna porque não queria estragar o evento, mas meus pais não saíram, e me disseram que eu deveria deixar o passado para trás. Acho que isso realmente me irritou porque estavam fazendo parecer que nada importante havia acontecido, e que seria muito fácil para mim simplesmente esquecer. Então, para refrescar sua memória e deixar todos os presentes saberem o que exatamente havia acontecido 6 anos atrás, repeti todo o incidente e depois perguntei à sala se achavam que isso era algo que eu poderia simplesmente deixar passar. Seria uma história diferente se eu estivesse me casando com outra pessoa, mas eu estava me casando com o mesmo cara com quem minha irmã havia tentado flertar quando levei para conhecer minha família, e ela havia feito isso descaradamente na minha frente, tratando-o como se fosse parte de uma competição na qual ele nunca havia concordado em participar. O mais importante é que depois de fazer tudo isso, ela foi quem me atacou primeiro, só porque a confrontei por seu comportamento e a chamei de perdedora. Foi algo bastante traumático para mim, porque nunca antes havia tido alguém tentando me bater dessa maneira. Mesmo depois de tudo isso, ela nunca se desculpou comigo nesses últimos 6 anos e fingiu que nada havia acontecido. Então, realmente não senti necessidade de perdoá-la e deixar o passado para trás, porque pensei que era mais importante me agarrar a isso para nunca mais permitir que alguém como ela entrasse na minha vida. E foi ridículo que meus pais pensassem que podiam aparecer com ela no meu chá de panela e esperar que ambas aceitássemos. Meus pais estavam prestes a discutir mais comigo, mas felizmente minha irmã recobrou o juízo e saiu. Suponho que ela também não estava feliz por ter sido enganada, então minha mãe foi atrás dela, provavelmente para consolá-la. Meu pai ficou comigo por alguns segundos, mas eu lhe disse que não queria falar com ele naquele momento porque ele realmente me havia decepcionado. Então, ele começou a parecer irritado e disse que eu estava sendo irracional, e que se algo havia acontecido há 6 anos, não fazia sentido continuar me agarrando a isso e agir como uma mimada por causa disso. Pessoalmente, não acho que estava agindo como uma mimada, mas naquele ponto, já não estava mais interessada em discutir com meu pai e tentar provar que estava certa, então simplesmente pedi que ele saísse, e depois de alguns minutos, ele também foi embora. Tive que me desculpar por alguns minutos para me recompor porque estava um pouco sobrecarregada, mas felizmente meu noivo e minha dama de honra estavam lá para me apoiar, e voltei ao normal em alguns minutos. Depois disso, retomamos o evento como se nada tivesse acontecido, e todos os outros seguiram o jogo, já que podiam entender que eu não queria pensar nos meus pais ou na minha irmã e precisava de algo para me distrair. Então, uma vez que o evento terminou, voltei para casa com meu noivo e não falamos sobre aquele incidente depois. Isso aconteceu há cerca de 5 dias, e desde então não ouvi nada dos meus pais, mas estava bem com isso, porque depois do que fizeram, pensei que seria melhor termos um tempo separados. Nem pensei que eles me contatariam por conta própria tão cedo, mas infelizmente o fizeram, não para se desculpar, mas para me culpar pela situação em que minha irmã está agora. Esta manhã, recebi um telefonema de minha mãe, e assim que atendi, ela me disse que absolutamente precisava falar com minha tia para garantir que ela desse o cargo sobre o qual havia falado para minha irmã, e para mais ninguém. Ela parecia histérica e muito aflita, e eu não tinha ideia do que ela estava falando, então tive que pedir que ela recuasse. Então ela me explicou que minha irmã aparentemente estava desempregada há cerca de 6 meses, já que sua empresa anterior havia demitido muitos funcionários devido à redução de pessoal. E algumas semanas atrás, ela percebeu que nem tinha mais dinheiro suficiente para pagar o aluguel, então teve que voltar a morar com nossos pais e está procurando emprego, mas não consegue encontrar nada de que goste e que pague bem o suficiente. Minha mãe havia falado com minha tia sobre isso, e como minha tia estava começando um novo negócio, decidiu contratar minha irmã como chefe de marketing, já que esse era o departamento em que minha irmã havia trabalhado anteriormente. No entanto, depois do incidente no meu chá de panela, onde falei sobre o que havia acontecido há 6 anos, minha tia parou de responder e acabou retirando a oferta. Isso não me surpreendeu nem um pouco, porque eu sempre fui a favorita da minha tia. Além disso, quando minha mãe me encaminhou a mensagem que minha tia havia enviado, achei que era uma desculpa bastante razoável.
Ela disse que, pelo que havia entendido do incidente que narrei na festa, era óbvio que minha irmã tinha sérios problemas de raiva, e o fato de que ela nem se desculpou por isso, nem mesmo no chá de panela, não caiu bem com minha tia. O comportamento dela simplesmente não parecia certo. Havia um candidato mais qualificado para essa posição, com quem ela havia feito uma entrevista algumas semanas antes, mas decidiu dar o emprego à minha irmã porque ela era da família. No entanto, mudou de ideia e o cargo seria oferecido ao candidato mais qualificado. Achei isso completamente justo, e fiquei muito feliz que minha tia tenha mudado de ideia, porque caso contrário, minha irmã teria sido contratada por nepotismo. Como alguém que já teve que enfrentar as consequências do nepotismo no local de trabalho, não queria que minha tia fosse o tipo de pessoa que contribui para o problema. Então, quando li aquela mensagem, disse à minha mãe que não achava que poderia fazer nada a respeito, porque parecia que minha tia havia encontrado alguém que realmente era adequado para o trabalho. Disse a ela que não falaria com minha tia porque isso fazia parte da vida profissional dela, e não queria ultrapassar meus limites. Mas minha mãe começou a perder a calma e começou a gritar comigo, acusando-me de sabotar minha irmã de propósito, arruinando sua reputação e imagem diante da nossa família. Ela me disse que no dia do meu chá de panela, não havia absolutamente nenhuma necessidade de falar sobre o incidente que havia ocorrido, já que eu não tinha falado sobre isso por tanto tempo e poderia ter mantido o segredo. Mas ela disse que ativamente queria retratar minha irmã como instável e má, e é por isso que narrei aquele incidente, para que eu pudesse buscar simpatia do resto da família e me fazer parecer a pessoa boa, embora eu tenha sido quem instigou a briga ao chamar minha irmã de perdedora, especialmente quando sabia que isso a atingiria onde mais dói. Só para constar, enquanto narrava o incidente, mencionei o fato de que fui eu quem a chamou de perdedora, depois do que ela me atacou, então não é como se eu estivesse escondendo algo. Mas mesmo assim, não acho que chamá-la de nomes fosse algo que justificasse o fato de ela ter se tornado violenta. E para minha mãe afirmar que eu falei sobre aquele incidente de propósito para arruinar sua imagem, foi simplesmente injusto. Então desliguei e bloqueei meus pais, mas tenho pensado nisso e sinto que preciso saber com certeza que falar sobre aquele incidente não foi um erro. Durante a ligação telefônica, minha mãe afirmou que minha irmã havia mudado agora, mas que eu nem sequer lhe dei uma chance, e que isso foi realmente cruel da minha parte. Então, eu seria culpada por falar sobre um incidente em que minha irmã me atacou há 6 anos, o que a levou a perder uma oferta de emprego. Atualização 1. Olá! Antes de entrar no que aconteceu depois de fazer minha postagem original, só quero agradecer a todos que tiraram um tempo do seu dia para comentar na minha publicação. Obrigada por todos os conselhos e pelos comentários gentis, realmente significam muito para mim. Agora, passando ao que aconteceu depois de eu ter bloqueado meus pais. Minha irmã, obviamente, está bloqueada há 6 anos, então ela não podia me contatar, e agora meus pais também não. Sem outra maneira de me contatar, eles decidiram me visitar. Vou me casar em algumas semanas, então realmente não tenho tempo para lidar com tudo isso. Já tenho muitas coisas para fazer, então quando eles apareceram, eu lhes disse que fossem embora, porque eu tinha acabado de voltar do trabalho e meu noivo, e eu tínhamos que sair imediatamente para encontrar meu designer para uma última prova do meu vestido de noiva. Eles simplesmente apareceram na hora errada, e estávamos prestes a sair, mas nem podíamos sair de casa enquanto eles estivessem do lado de fora, porque sabia que encontrariam uma maneira de me fazer falar com eles e me incomodar. Até ameacei chamar a polícia, mas isso também não os fez sair, e honestamente, não queria chamar a polícia porque sentia que seria demais e não queria ser uma dessas pessoas que chama a polícia por qualquer coisa. Depois de falar com meu noivo, decidimos rapidamente deixá-los entrar, conversar com eles e descobrir o que queriam, e então poderíamos seguir com nossos compromissos. Assim que decidimos isso, abrimos a porta, os convidamos a entrar e dissemos para serem rápidos porque tínhamos outros lugares para ir felizmente. Meus pais foram direto ao ponto e me disseram que por causa do que eu fiz na despedida de solteiro do meu irmão, minha tia retirou sua oferta de contratar minha irmã, e como isso era tecnicamente minha culpa, eu tinha que ser a pessoa a falar com ela e garantir que minha irmã conseguisse um emprego, de uma forma ou de outra. Era o mesmo argumento de sempre, e não queria continuar discutindo em círculos. Então disse a eles que já havia falado sobre isso com minha mãe por telefone e que já tinha dito que não podia fazer nada a respeito. Aparecer em minha casa para falar sobre isso mais uma vez parecia um pouco inútil, especialmente quando eu estava prestes a me casar em algumas semanas, e eles sabiam que eu estava muito ocupada. Então minha irmã interrompeu e disse que falar sobre a oferta de emprego não era o único propósito da visita, e isso me surpreendeu um pouco, porque foi a primeira vez que realmente falamos em 6 anos. Ela continuou falando e me disse que a verdadeira razão pela qual estavam lá era por ela, já que sentia que realmente me devia um pedido de desculpas. Honestamente, nem sei o que dizer, porque ainda não tenho certeza de como me senti naquele momento.
Eu estava muito desconfiada de suas intenções porque obviamente não confio nela. Então decidi ser muito direta com ela e perguntei se ela estava lá apenas para se desculpar porque achava que eu poderia ajudá-la a conseguir um emprego, ou se ela realmente queria se desculpar comigo. Porque se ela estivesse lá apenas para se desculpar porque achava que eu poderia conseguir um emprego para ela, então não havia necessidade de gastar fôlego porque não seria possível para mim. Ela ficou um pouco surpresa com minha franqueza, mas conseguiu me dizer que eram apenas nossos pais que estavam ali para falar sobre o emprego, mas que ela havia vindo exclusivamente para se desculpar. Quando olhei para meus pais, até eles pareciam surpresos, então isso claramente não era algo que eles tinham discutido, mas minha irmã não parecia se importar. Ela me disse que nem se importava com o emprego e que só estava lá para me dizer que havia pensado em seu comportamento em relação a mim por um longo tempo nos últimos 6 anos, e que sempre encontrava uma desculpa para não se desculpar, mas depois da despedida de solteira, ela não podia mais fugir da verdade de que, de fato, me tratou muito mal. Pude perceber pelo comportamento e tom que ela estava falando sério, e tanto meu noivo quanto eu ainda estamos tentando processar isso. Ela me disse que desde a infância sentia que tinha que superar tudo, e isso a fez muito ressentida comigo. Ela percebeu que havia passado toda a infância e adolescência competindo comigo sem nenhuma razão, porque no mundo real nem sequer importava e ninguém se importava. E ela lamentava tudo isso porque poderia ter sido facilmente minha amiga, já que eu tentei ser sua amiga várias vezes, mas ela foi quem me rejeitou porque sempre me via como uma competidora. Foi incrível ouvi-la dizer tudo isso, porque é exatamente assim que me senti, e não quero admitir, mas quase comecei a chorar quando ela compartilhou aquela experiência. Então ela se dirigiu ao meu noivo e disse que também estava realmente arrependida por como se comportou com ele a primeira e única vez que interagiram. Ela ficou tão obcecada em tentar me superar que nem percebeu em que tipo de pessoa repugnante havia se tornado, e aquele pedido de desculpas já estava muito atrasado. Depois que ela terminou de falar, nem esperou que disséssemos algo e apenas disse que não era necessário que a perdoássemos. Ela só queria desabafar, e agora que o fez, nos deixaria seguir com nossos compromissos. Então ela saiu e depois só restamos eu, meu noivo e meus pais na sala, sentados em completo choque, tentando entender o que acabará de acontecer, porque realmente não vimos nada disso acontecendo. Depois de um tempo, até meus pais foram embora sem dizer uma palavra, e meu noivo e eu saímos alguns minutos depois para a prova do vestido. Não discutimos nada disso até voltarmos para casa, e só há cerca de meia hora começamos a falar sobre minha irmã e o que ela disse. Achei que foi incrivelmente maduro da parte dela finalmente se desculpar, mesmo que tenha levado 6 anos para isso. E julgando por seu comportamento, ela realmente quis dizer cada palavra. Então, agora estamos tentando decidir se a perdoamos ou não. É muito cedo para dizer, porque nem começamos a processar tudo isso ainda. Meu noivo e eu estamos inclinados a contatá-la mais tarde e dizer que a perdoamos. Já a desbloqueei, só preciso de um pouco mais de tempo para dizer que está tudo bem, mas uma coisa da qual realmente me alegro é que, embora tenha demorado muitos anos, pelo menos ela foi capaz de perceber que poderíamos ter sido amigas. Atualização 2. Oi, acabei de perceber que não mencionei o que planejava fazer em relação à situação com meus pais na minha última atualização. Para ser honesta, estava tão envolvida com a situação com minha irmã que isso escapou da minha mente. De qualquer forma, se passaram alguns dias desde a última vez que nos encontramos, e eles não se incomodaram em nos contatar desde então, e não acho que estejam arrependidos de nada. Então vamos continuar sem falar com eles. Honestamente, culpo meus pais por muitas coisas, incluindo como a situação se desenrolou entre minha irmã e eu. Mesmo agora eles tiveram a chance de serem melhores pais, mas estragaram tudo completamente. Tentei muito mantê-los como parte da minha vida, mas eles sempre tornaram isso bastante impossível. Nos últimos 6 anos, tivemos muitas brigas e discussões, mas sempre tentei perdoá-los. Mas agora não posso mais fazer isso. Não posso continuar dando desculpas para pessoas que claramente não se importam com meus sentimentos, nem com os da minha irmã, para ser honesta. Em resumo, não vamos falar com eles, e não acho que eles vão comparecer ao meu casamento. De qualquer forma, para estarmos seguros, meu noivo e eu vamos contatá-los em alguns dias e dizer que eles não são mais bem-vindos lá. Então é isso sobre eles. Atualização 3. Oi pessoal, me casei na semana passada. Foi maravilhoso, e tudo foi realmente lindo e dos sonhos, exatamente como eu havia imaginado. Meus pais, como eu esperava, não compareceram. Meu marido e eu nem precisamos contatá-los. Eles me enviaram um e-mail dizendo que não compareceriam porque claramente havia havido algum tipo de terrível mal-entendido, e por causa disso, tanto minha irmã quanto eu começamos a demonizá-los, e não precisam ser informados de que os culpamos pelo tipo de relação que tivemos, embora tenham tentado ser bons pais para nós. Agora planejam se afastar de nós e viver suas vidas separadamente, sem se preocuparem em pensar constantemente em sua filha, já que não apreciamos sua presença em nossas vidas.
Quero dizer, estou bem com isso, se é o que eles desejam. Em uma nota mais feliz, entrei em contato com minha irmã alguns dias depois de postar minha última atualização e disse a ela que aceitava seu pedido de desculpas e que adoraria que ela estivesse presente no meu casamento. Ela aceitou graciosamente meu convite e compareceu ao casamento, e foi um dia realmente feliz. É incrível pensar que há alguns meses, se alguém me dissesse que meus pais não estariam presentes no meu casamento, mas minha irmã sim, eu teria rido na cara deles. Mas aqui estamos nós. De qualquer forma, estou feliz que tudo tenha corrido bem, e finalmente estou reconstruindo meu relacionamento com minha irmã. Talvez um dia meus pais entrem em razão e nos peçam desculpas, mas por enquanto, isso é o suficiente para mim. Meu marido e eu vamos sair em lua de mel em breve, e a vida nunca esteve melhor. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.